Você tem perdido a sua paz, e nem percebe que o motivo é ignorar a voz do Espírito Santo. Você ora, busca respostas, tenta entender a vontade de Deus, mas ainda sente um vazio ou um silêncio desconcertante. A verdade é desconfortável. Muitos pedem que Deus fale, mas quando o Espírito Santo se manifesta, acabam descartando isso como apenas um pensamento passageiro, uma sensação física ou ansiedade. Isso não é privilégio de poucos, é para todos, inclusive você. Mas como reconhecer que é Ele falando? Não uma sensação de conforto, mas aquela paz profunda que permanece mesmo em meio à tempestade. Assim como Jesus foi guiado ao deserto, o Espírito pode levá-lo a lugares difíceis, mas você ainda sentirá uma paz que excede o entendimento, como diz Filipenses 4:7. Se houver pânico, manipulação ou medo, não vem de Deus. Lembre-se de Saul, que achou que estava obedecendo, mas fez o que achava melhor. Samuel o corrigiu. Obedecer é melhor que sacrificar. A voz do Espírito muitas vezes o leva para lugares desconfortáveis. Enquanto a condenação diz que você é um fracasso, a convicção lembra que você nasceu para mais. Uma chama, você é a vergonha. A outra, a transformação. Assim como Filipe, que deixou um avivamento para encontrar uma única alma no deserto. Algo ilógico, mas divinamente inspirado. Isso não é coincidência, é direção. Mas para notar, você precisa silenciar o ruído ao redor. Elias não ouviu Deus no fogo ou na tempestade, mas numa voz suave. E isso é o mais perigoso. Quem vive cercado de barulho raramente reconhece o sussurro do céu. Noé confiou em Deus e construiu uma arca antes mesmo de saber o que era chuva. Pare de adivinhar. Comece a ouvir. Deus não está em silêncio, e você não está incapaz de ouvir. Talvez só esteja ocupado demais. Esse é o tipo de fé que caminha com o Espírito. Você age com risco. Se move quando os outros paralisam. Obedece mesmo quando tudo em você diz não. Muitos vivem correndo atrás de profecias. Mas quem anda no Espírito, não precisa de alguém para dizer o que Deus já falou em segredo. Não se conforme com o silêncio, quando o céu ainda está falando. Não apenas ouça isso, viva isso. Sua jornada depende disso. E se você ignorar a voz por tempo demais, não se surpreenda ao se ver em um lugar onde Deus nunca te quis. Atos 8 ilustra bem isso. O Espírito pode não trazer conforto imediato, mas sempre conduz à santidade. O que Deus tem repetido para você? Aquilo que você tem evitado e que continua voltando? O que você precisa não é de mais barulho, é de mais silêncio. Não precisa de outra confirmação, e sim da coragem para agir sobre a última que recebeu. Talvez não seja imaginação, pode ser uma instrução clara. O Espírito não adapta a verdade para servir aos seus planos. Ele ajusta seus planos à verdade. Você está buscando direção, mas será que está realmente sintonizado com a frequência dele? Poucos compreendem isso. O Espírito Santo raramente levanta a voz. Ele se expressa com suavidade, porém com clareza, e sempre em alinhamento com as Escrituras. Ele nunca age de forma confusa ou contraditória. Quando fala, ele se harmoniza com a palavra, não com seus sentimentos. Jesus foi claro em João 10:27, ao dizer que suas ovelhas ouvem sua voz. Um dos sinais mais confiáveis da voz do Espírito é o retorno preciso de versículos bíblicos ao seu coração. Não por acaso, mas no momento exato. Então, da próxima vez que sentir aquele toque sutil, aquele versículo que insiste em permanecer, aquele aviso no fundo da alma, não o ignore. Submeta-o à palavra. Busque a paz. Examine a pureza. E o Espírito não leva você à vingança, orgulho ou escassez. Aquela vontade de cortar alguém da sua vida de maneira fria, provavelmente não é discernimento. É sua carne fantasiada de sabedoria espiritual. Foi assim que Jesus respondeu ao inimigo, com a palavra. Então, examine seus pensamentos, eles se baseiam na Escritura ou nas emoções. O primeiro sinal é a paz. Deus não pressiona, ele guia. Se a voz que você ouve contradiz o caráter de Deus, descarte. Seja sincero. Quantas decisões você chamou de direção de Deus, apenas porque eram convenientes ou populares? Um teste prático. Isso que você sente, exige fé ou cheira a medo? Sua voz se manifesta mais como convicção do que como condenação. O Espírito também fala por meio de padrões e repetições, uma música, uma pregação, uma frase que ecoa em sua alma, exatamente como você leu em oração. Tire um momento para refletir. Agora vem a parte mais difícil. Obedecer, mesmo quando não faz sentido, mesmo que doa. O ponto principal é este. O Espírito Santo está falando mais do que você imagina, mas não de forma mais alta. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus quer conduzir suas decisões hoje, mas ele não compete com suas distrações. A diferença entre uma temporada perdida e uma vivida em plenitude raramente é esforço ou talento, geralmente é discernimento. Mas se você desacelerar,
Se desconectar do ruído e aprender a honrar o sussurro, tudo pode mudar. Se essa mensagem tocou algo em você, considere isso um chamado. O reino não é sobre casualidade, é sobre clareza.